Deus quer mais uma área. Quer mais um ventinho aí, sabe? Vou ver se eu consigo adivinhar. Esse aqui é o barulhento, minha flor, não dá. É o barulhento? Mas aí ela fala alto. Bota alto nisso. Mas é que daí a transmissão fica muito ruim, as pessoas não entendem nem a gravação e ele é bem aqui em cima. Os outros dois são estragados. É que abrindo a porta de vidro já arrefece. Durante as festas a gente deixa fechado, mas agora já dá para abrir. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Pai. Fiquem à vontade, que é a casa de todos nós. Aqui estamos mais uma vez para nos deliciar com esse banquete espiritual que a nossa irmã Yara preparou para nós essa noite. Uma palavra de luz, de conforto para a nossa alma, e que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, dizer a Deus, nosso Pai, que aqui chegamos com muita alegria, com o nosso coração aberto para receber, Pai, toda a energia preparada para nós essa noite. Que sejamos receptivos, sejamos gratos por tudo aquilo que foi preparado para nós. Em nome de Deus, Cristo e caridade, damos por aberto os nossos trabalhos da noite de hoje. Passando a palavra para minha irmã Yara. Obrigada. Foram tão bonitas as palavras dela, sobrou pouquinha coisa para me falar, mas eu vou achar alguma coisa aqui, tá? Amigos, que bom que a gente se reencontrou, né? Não sei se é bom para vocês, para mim é. Para mim é muito gratificante encontrá-los aqui com um sorriso, com boa vontade, vindo de uma semana de trabalho, de tanto esforço, de tanta labuta, né? Tanta coisa que aconteceu, mas a gente está aqui, porque a gente quer para nós coisas boas. A gente veio buscar entendimento para nós, né? Para aquelas pessoas que estiveram aqui na sexta-feira passada, aqui esteve uma convidada nossa, dona Helena Bertoldo, e veio e deu, ela sim deu um banquete, já deu um baile para nós, deu uma aula para nós, tá? Porque ela chegou aqui, ela disse, eu queria recurso audiovisual e não sei o que, retroprojetor, e a casa havia pisado na bola, coitadas, se esqueceram de colocar. Graças a Deus, gente, foi um trabalho tão lindo que ela fez, tão espontâneo, tão do coração, tão do que a gente precisava ouvir. Isso que é interessante, gente, quando sai do nosso coração, do nosso entendimento. Então, muitos aqui, trabalhadores da casa, vêm aqui trabalhar de boa vontade, todos vêm com muito amor no coração e de boa vontade. Mas retornam lá para suas casas e eu moro na região, eu moro pertinho daqui. E eu fico escutando durante a semana os comentários do trabalho que houve na casa espírita. Muito pouco sai de casa, mas mesmo assim eu escuto os comentários, seja pelo telefone, seja pela conversa, seja pela troca de informação, enfim. E as pessoas comentam, que bacana, aquela senhora lá que, fez bater meu coração mais forte. Eu digo, o meu também foi muito bom, né? Ela veio fazer uma homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher, mas foram beneficiados mulheres e homens, enfim, todos que estavam na casa. E aí a gente ouve os comentários. E uma pessoa, que hoje ela não está aqui, ela me disse assim, eu tenho ido na casa espírita e amo, aquilo lá é o que a senhora disse lá na tribuna, uma filial do céu. Para mim é uma filial do céu, porque a gente se sente tão bem, tão acolhido quando a gente chega. Se o céu é melhor que isso, ai meu Deus, coisa bem boa, né? E eu gostei tanto do que foi falado lá e tudo, mas eu vou te confessar, eu não tenho aguentado mais ir nas sextas-feiras, porque só falam de Paulo na casa espírita, Paulo apóstolo, porque o livro usado aqui nas sextas-feiras é as citações do Fonte Viva, e no Fonte Viva falam muito citações de Paulo, que deixou para nós os comentários, conhecimento, enfim, tem que ser assim, tem que ser assado, vamos procurar fazer assim, assado, para ser melhor na doutrina do Cristo. Mas assim, falar da vida de Paulo, chega uma certa hora que encerra aqueles conhecimentos ali
para falar da vida dele. E vai se tornando repetitivo, vai se tornando um disco arranhado, gente. Toda vida a mesma situação, a mesma coisa. Vocês querem ver uma coisa? Não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas para mim tem. Lá na minha casa, o meu marido também é Paulo. E meu filho também é Paulo. Vocês podem ver que eu já estou por aqui de ouvir falar, né? Não é fácil. Mas então, gente, assim, ó, muito oportuno, muito boa a passagem, quando Paulo vem nos indicar coisas boas, caminho do Evangelho, enfim. Mas nós não podemos ficar nesse círculo vicioso parado o resto da vida ali. A gente tem que ir adiante. Que lugar que a gente mora aqui, gente? Como é o nome desse lugar aqui? Como é que é? Gravataí. Tá, Gravataí, mas o grande todo, como é que é? Bom princípio. Bom princípio. Brasil, gente, aqui é Brasil, tá? Brasil, a grande coletividade. E às vezes nós esquecemos de falar dos vultos daqui, que são os trabalhadores do Cristo, que vieram aqui também trabalhar na seara do Cristo. Muita gente me conhece, sabe que meu esquema de trabalhar é esse, bisbilhoteira. Eu tenho uma veia jornalística lá no fundo da alma, que ficou lá sufocada, mas eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar coisas da atualidade, coisas daqui do mundo que a gente conhece, que a gente vive. Porque às vezes a gente não conhece o mundo que a gente vive, mas eu gosto de ir atrás e bisbilhotar, tá? Então eu abri o livro, tinha que prestar contas para casa porque me pediram esse capítulo, nem o livro eu tinha, mas meu amigo Joãozinho me deu e disse, vou te dar de presente, estuda. Eu digo, que bom, meu amigo deu o livro. Abri o livro, está escrito Marisa Martins, eu digo, estamos todo mundo em casa, né, tá em família. Era da mulher dele, ele me deu, tá. Então abri lá, ele sorteou não sei como lá, que a agenda da casa, me caiu o capítulo 69, fala assim, firmeza e constância. E nesse capítulo, Paulo vem nos dizer que o nosso trabalho aqui no plano terra, ele tem que ter firmeza e constância. A gente tem que saber o que está fazendo. Tem que insistir no certo e no bom, até dar certo. Eu tento, não dá certo. Tenta mais um pouco, porque lá adiante vai dar certo. Né? Firmeza e constância. E eu comecei a ler, mas, gente, não é rebeldia não, mas eu não estava afim de vir falar falar da vida do Paulo. Primeiro que eu não tenho competência para falar de uma vida maravilhosa e grandiosa como foi dele. Não tem. Tem gente muito mais estudada e mais aparelhada do que eu, né? Nessa casa aqui, que vem para dar o seu testemunho. Mas vamos adiante. Nossa missão é essa, vamos seguir. Aí eu li tudo que dizia esse texto e dizia assim, de nada adianta eu decorar todos os livros de religião, todas as fórmulas, todos os preceitos, e me esconder numa caverna como um ermitão lá, só rezando, só orando, emitindo vibrações para o universo. Que nem disse a minha amiga Nair numa outra palestra, ela falou nessa casa. Muita gente se doeu, mas é verdade. Nós precisamos botar a mão na massa. É ação, é atitude no bem. Jesus já disse que a fé sem obras é morta. Não adianta eu pregar se eu não fizer, se eu não der o exemplo, né? Então eu sublinhei uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, fé representa visão. Visão, gente, olhar em volta, né? Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Eu não vou bombardear vocês com todo esse capítulo e falar de novo da vida do Paulo, porque vocês já tem gente bastante a falar dele aqui. Mas eu vou buscar um exemplo mais perto de nós, tá? Aqui no nosso Brasil, olha, ô terra abençoada, o lugar de gente boa é aqui. A gente tem orgulho de ter nascido aqui e ter tantos companheiros bacanas como referência. Não está o nome dele lá, esse amigo, aqui, outro lá, esse Brasil é tão grande, em nenhum livro não consta, porque são amigos anônimos que trabalham no bem, pelo bem, e nem querem ser reconhecidos, fazem por amor, né? Então eu me lembrei muito essa semana e estudei, gente, muito, porque quando eu pego para estudar, eu gosto de estudar e vou a fim procurar tudo que é detalhe. Eu já vou falar sobre quem que eu estou falando. E eu me lembrei, assim, um tempo atrás, que eu era meninota, assim, né, adolescente. Ai, vou entregar a idade aqui, mas muitos de vocês... Já passei dos 39, todo mundo sabe, né, tá? Faz tempo. Muitos de vocês vão lembrar aqui do programa Flávio Cavalcante. Quem não lembra? Alguém lembra? Que antigamente tinha? E um dia eu assisti o programa Flávio Cavalcante e lá estava ele pedindo uma grande ajuda
por uma filha de Deus abençoada que veio nascer aqui no Brasil, uma trabalhadora que precisava de ajuda para ajudar os doentes, que era, o nome dela é Aparecida Conceição Ferreira, a vovó Cida, uma tiazinha desse tamanho assim, um pouquinho maior que a vozinha Ninha, nossa vozinha, uma titiazinha desse tamanho, uma pretinha assim, bem humilde, lá de Minas Gerais, de Uberaba. O lugar para nascer gente boa é Uberaba, né? Ô gente, ô sementeiro do bem que caiu para lá. Então essa senhorinha, ela era enfermeira no hospital de Belo Horizonte. Uma enfermeira comum, normal, atendia os pacientes lá e tudo. Quando foi um dia, ela bateu o cartão e estava indo embora. Quando ela chegou no portão, que ela olha, tem 24 pessoas na calçada, deitadas na calçada, pessoas doentes, que tinham sido postas para fora do hospital, porque o diretor do hospital disse que não tinha mais verba para manter esses pacientes lá no isolamento, que eles sofriam de pênfigo, é o nome da doença. Só o nome já assusta, pênfigo. Dizem que é pior que o câncer, que é umas doenças que dão umas feridas enormes, purulentas, e que a pessoa apodrece em vida. E se não cuidar, ela morre. Ela apodrece porque pega bicheira naquelas feridas. E essa senhora, dona Aparecida, a vó Cida, que eles chamam até hoje, ela nasceu em 1915, olha só, que maravilha. Já está mais para cá, já não é do tempo de Jesus, muito bonito, muito louvável, mas vamos chegando mais para cá, mais para perto, mais para o nosso tempo. Eu não sou de 1915, não sou de bem mais para cá, mas já fica mais perto da gente entender as histórias, história do Brasil, do lugar que a gente mora, que às vezes a gente não conhece essas histórias, mas eu bisbilhoto, procuro e vou lá e estudo, que para mim é interessante, eu gosto, saber que irmãos meus aqui de perto deram certo. Então essa senhora, ela se compadeceu, disse, como é que eu vou voltar para minha casa vendo aquelas 24 pacientes, velhos, novos, crianças, jovens, atirados à beira da calçada, que o diretor não pôde manter mais no hospital. Eu não posso deixar eles dormir no relento. O que ela ia fazer? Levou para casa dela. Chegou em casa com o marido, ela tinha um marido e uma penca de filhos, eu nem sei quantos, muitos filhos. E ela chegou em casa, surpresa, com toda aquela turma. O meu marido disse, Virgem Maria, o que essa mulher quer? Porque esse bando de pessoas podres, gente, podres, caindo aos pedaços. E ela me chega com aquele bando de gente fedorenta em casa e disse, trouxe eles para morar com a gente, porque eles não têm aonde ficar, eu vou cuidar deles, sou enfermeira. O marido disse, não, nem pensar. Ou eles ou eu. Ela disse, o que eu vou fazer? Ela tinha um compromisso, ela tinha jurado para Deus que ela ia cuidar daquelas criaturas. E saindo dali, eles iam ser enterrados, quase que vivos. Todos já estavam mesmo. O que ela ia fazer? Ela disse, meu marido, eu não quero pecar perante a Deus, mas eu tenho que cuidar deles, isso é minha missão. Eu não posso largar eles na rua. O marido juntou os filhos, as malinhas, botaram nas costas e foram embora. O remundo, né? Não se sabe para onde, nem quando, nem como, nem porquê. O resto dessa história familiar dela eu não sei. E ela levou aquelas pessoas para dentro de casa. Só daí chegando dentro de casa, ela sai agora, cadê o remédio? Cadê a comida? Cadê o leite? Cadê o pão? Ela não tinha água encanada, ela não tinha luz elétrica, ela não tinha nada. O que eu vou dar para esses irmãos? Deus me acode, me acode. Gente, quando a gente está com Deus, no firme propósito do bem e do amor, Chico Xavier já disse, as coisas começam, a chuva começa na nossa horta, porque sabe que a gente vai distribuir, vai dividir com os outros. Começaram a chegar os recursos, ela começou a ir para a rua pedir esmola para aqueles irmãos ali. Um dia Chico Xavier ficou sabendo que era na mesma cidade que ele, e Chico ainda era novo. Mas Chico já era muito comprometido com o público, é muita gente, muito caravaneiro, muita coisa para atender. Um dia Chico tirou uma horinha na agenda dele, ela foi lá visitar a irmãzinha Cida. Chegou lá, ela nem conhecia bem ele, ela só sabia que tinha um homem santo que morava em Minas Gerais, naquela época já chamavam ele de homem santo, por causa das atitudes dele no bem. E Chico vai lá e visita ela. E o Chico foi um anjo na terra, mas tão humano, gente, tão humano, que a paixão dele era chegar nas casas, conversar, tomar um cafezinho preto com uma broa de milho, um pão de queijo, um bolinho de fubá, o que tivesse. Tão humanamente chegado, ela botou ele para dentro de casa, fez um cafezinho, conversaram, ela mostrou todos os pacientes para ele,
Ele disse, não te assusta, mana, chegarão mais, muitos mais. Tu não faz ideia, quantos mais tu vai ter que te dedicar. Ela disse, ai meu Deus, mas tá tão difícil com esses aqui, irmão. O que eu vou fazer? Ele era um funcionário da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais e era aposentado. E ele ganhava uma pensãozinha pequena lá, um saláriozinho dele, pequeno por mês. E ele começou a dividir, mandar uma parte para a mana Cida, né? Começou a mandar uma parte para que ela comprasse pelo menos os medicamentos. Porque ela sabia, ela era enfermeira, ela trabalhou no hospital, conhecia toda a medicação. E alguns itens para sobrevivência, comida para aquele povo. E ele ganhou como doação uma vaquinha e doou para nossa irmã, para que ela botasse nos fundos da casa dela aquela vaquinha para pelo menos dar leite, quebrar um galho. E assim lá uma vizinha deu 2 galinhas, e não sei quem deu uma cozinha de aipim, e não sei quem. E assim chegaram as doações, gente. Aí Chico Xavier, voltando para casa, começou a matutar, eu tenho que ajudar a maninha Cida, mas eu não tenho nem para mim. Gente, se vocês olhar fisicamente, Chico Xavier e essa maninha assim, tudo pessoazinhas assim, pequenininha, mirradinha. A gente vê às vezes nos bairros dos brutamontes, só querem aparecer com a rede social e fazer musculação e beicinho e tirar foto, né? Então, gente, não é uma questão de tamanho da gente para poder ajudar, qualquer tamanho basta. É o coração que tem que ser grande, é a boa vontade que tem que ser grande. E Chico começou a pensar e disse, espiritualidade, pelo amor de Deus, me ajude para ajudar aquela irmã lá. São muito doentes e muitos chegarão. Aí na segunda visita que ele foi fazer na casa da irmãzinha Cida, ele disse, trago uma boa notícia. O prefeito da cidade não aguenta mais ver tanto urubu aqui em cima desse terreno. Porque, gente, conta a história, escrita, falada, documentada, fedia aquela parte da cidade devido às feridas daquelas pessoas. Ela dava banho 2 vezes por dia, os pacientes, de manhã e à tardinha, assim perto da noite. Mas tinha um problema, eles vieram do hospital só com a roupinha do corpo, não tinha roupa para trocar. E ela disse, Chico, o que eu vou fazer? Chico disse, olha, eu vou te dizer o que os espíritos, amigos espirituais estão me passando aqui agora, nesse momento, mano. Faça o seguinte, trate os pacientes em turno. Durante o dia, de manhã você dá banho, a roupinha limpa, e depois eles ficam durante o dia. Depois à noite você lava, bota secar na rua, no sereno, no ventinho, de manhã você troca a roupinha deles e lava os lençóis, porque caiu os pedaços das pessoas. Esse pêfego, que é chamado vulgarmente de fogo selvagem, gente, não é brincadeira. Não quero pensar o que é isso. Não se tem ideia do que seja isso. É a podridão do ser humano em vida. E ela disse, Chico, na segunda visita, né? Chico, por que essas pessoas são doentes desse jeito? Aí Chico Xavier disse assim para ela, mana, através da mediunidade que me ocorre agora, os amigos espirituais estão me dizendo que reencarnaram essa leva grande de irmãos necessitados no Brasil, que são os antigos inquisidores, aqueles da Inquisição, que queimavam as pessoas vivas na fogueira, que não tinham piedade. E ela disse, tá, mas o que eu tenho com isso? Porque você estava lá, olhava e se divertia ver eles queimando. Mas como você não metia a mão na massa lá, então você vai cuidar deles agora. Essa é a sua missão, que você pediu, para se recompor dos seus erros. Você pediu na espiritualidade. Talvez não esteja lembrando agora por causa do corpo físico, enfim. Mas a sua missão é essa, pedida por senhora mesmo. Mas eu estou aqui para ajudar, ninguém está sozinho nesse mundo. Confirma. Tudo vai acontecer quando tiver que acontecer. E ela não era espírita na época. E ele disse, os mais enfermos mais graves, ele levava com um cantinho e dava um passe ali, direitinho nas pessoas, para que ela se recompusesse, porque tinha que ter muita força para vencer aquela doença, era muito doída. Gente, a gente às vezes faz uma manicure, corta uma pelinha, corre água, ai meu Deus, ai morde. Ou faz uma bolha no pé que o tênis machucou, que cai aquela pelezinha quando tu vai pro chuveiro, ui, morde aquilo ali. Agora imagina essas pessoas que eram feridas vivas, que o pus assim brotava, que faziam poças no chão, imagina o que sofreram. E aí Chico disse, tudo vai vir no tempo certo, o remédio virá. Ela disse, será? Ela pensava, será? Mas ela com fé em Deus continuava trabalhando. Gente, toda aquela rouparada para lavar, e começou a chegar paciente, em tudo que é lugar. Ela não podia dizer que não era a missão dela, ela tinha prometido que ia trabalhar ali.
Quando ela viu, já tinha 180 dentro de casa. E aí o prefeito deu para ela, nos fundos do terreno, na divisória para o outro dos fundos, tinha um galpão em ruínas, abandonado. O prefeito, desce fedorento para lá, vai cuidar lá. Ela disse, vou para lá. Arrumou colchões e cobertas e botou as pessoas deitadas lá nesse galpão velho lá, e ali foi o primeiro hospital dela. Hoje não existe mais, que hoje tem o Hospital do Fogo Selvagem, que é uma construção imensa em Uberaba. E aí, como tinha crianças também, ela tinha muita pena, porque as crianças não podiam ir para a aula, porque diziam, porque fede, porque não quero que sente do meu lado, e tinham preconceito com as crianças, e judiavam e maltratavam aquelas crianças. O que eu vou fazer? Eles não podem ficar sem educação. Se apresentou uma pessoa voluntária na cidade como professora, olha as professoras aqui, né? Disse, eu vou dar aula para essas crianças, eu não tenho medo. Botava um lencinho assim em cima do nariz e educou essas crianças tudo. Deu aula para essas crianças, crianças formadas. E crianças que foram sendo tratadas, e também a doença ia regredindo e muitas até desaparecendo. Muitas se curaram, o tempo se passou, mas os recursos foram pequenos. E Chico Xavier disse assim, meus amigos espirituais, o que eu vou fazer? Aí tinha um repórter que trabalhava cuidando da seara do Chico, que era Saulo Gomes, a gente sabe quem é, né? O amigo Saulo Gomes, disse assim, Chico, eu vou lá falar com ela, eu vou movimentar os nossos amigos para a campanha de doação, e pediu doações. Não só em Uberaba, mas nas cidades vizinhas, e chegou lá na Maninha Cida com 43 caminhões de doações. Né? Entre eles, ele levou ao programa do Flávio Cavalcante, eu havia falado para vocês aqui, né? Flávio Cavalcante, e Flávio Cavalcante doou 3, aquela cegonha, aqueles caminhões enormes de sabão virgem, para poder lavar as pessoas. 3 caminhões daqueles de sabão, para começar. E ele disse, depois com o tempo vou mandar mais coisas. E os outros empresários ficaram até com vergonha e começaram a mandar as doações. E começou a chegar, era roupa, era comida, eu recém falei da leite, era galinha, era porco, o que tinha mandava. Coisa simples, mas que aquele povo precisava. E ela passou a ver que tinha uma pessoa que era um mendigo na cidade e disse, eu quero ajudar. O que ele fazia? Ele catava garrafa reciclável, essas coisas de reciclagem, e levava para ela e disse, vende isso aqui nos postos de ferro velho para fazer um troquinho, para comprar leite, comprar pão, já ajuda. E dentro da comunidade ela criou o sistema de reciclagem, entre os próprios, aqueles que já estavam sendo curados, saíram para a rua para catar. Mas gente, para tratar com muita gente assim, com muita coisa, o recurso tem que ser bastante. E começou a faltar verba, e ela disse, vou ter que sair de esmola na rua. E pegou os que estavam curados, adultos assim, que estavam mais tempo na casa, que já eram patrimônio da casa, e saiu a pedir as doações, em Minas Gerais. Gente, cheguem em casa, olhem no YouTube, no mapa, onde quiserem, onde fica Uberaba até São Paulo. Ela foi a pé, com os amigos, pedir esmola no centro de São Paulo. Aí ela descreve, né, que eu vi várias entrevistas com ela, todas dadas a Saulo Gomes, e ela disse, eu fui pedir esmola a pé, com uma canequinha pedindo moeda, e um dos colegas meus em cada esquina da cidade de São Paulo, e eu fiquei no braço, eu não conheço nada, eu ouvi ela falar, né, fiquei no braço do lado do Palácio da Polícia, e a polícia se incomodou, e o delegado mandou me prender, ela foi presa 11 dias na cela, dividindo com os ratos, né? Não estava sozinha, os ratos estavam com ela. E ela disse, não fiz nada, mas é presa, meu Deus. Eu tenho que ir lá trabalhar, atender meus doentes, porque eu não me largo, porque eu não me deixo. Isso caiu no ouvido da secretária de Segurança de São Paulo, que tinha tido um parente que tinha sido mandado para essa clínica e curado lá. E ela disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Deixar a mulher mofando na cadeia com os ratos lá. Foi lá, falou com ela, disse, olha, eu não posso te ajudar com dinheiro. Porque o dinheiro de São Paulo, ele pode ser destinado para as creches, para os lugares, para os asilos, para o orfanato, para qualquer lugar de beneficência. Mas dentro de São Paulo, você é de Minas Gerais, tem que pedir para o governador de Minas. Mas eu já fui em tudo que é político, ninguém me atende. Eles me escurrascam e dizem que eu estou fedendo. Claro, lidava com as pessoas podres, né? Claro, certamente ela fedia, com certeza. Por mais que lavasse, ficava o vestígio. Daí a secretária de Segurança disse o seguinte,
mas eu posso fazer uma coisa por ti. Vocês têm máquina de costura? Elas não têm máquina de nada. Nós não temos nada lá na fundação. Ela disse, eu vou te dar uma máquina de costura. E 2 peças de cretone. Vocês sabem o que é cretone? É um tecido de algodão que é feito os lençóis. A minha mãe fazia para nós porque achava mais fresquinho para dormir, porque os de poliéster eram muito quentes, né? Hoje em dia só quero de poliéster, não precisa passar quando lava. Então ela disse, eu vou te dar 2 peças de cretone para te fazer os lençóis para as camas dos doentes. E uma peça de murinzinho. O nome popular é murinzinho, mas o nome é amorim, que era feito as fraldas antigamente, que não tinha fralda descartável, a Dona Olga tá balançando a cabeça, porque ela é do tempo que nem eu, aqui ela sabe que essas coisas antigas existiram e funcionaram muito bem. Então eu vou te dar uma peça de murinzinho, lá tu rasga, faz as ataduras e enrola nos doentes. Porque não tinha gás e bandagem que chega para enrolar aquelas pessoas, gente. Eram umas múmias vivas. Ela disse, aceito. Mas como é que ela ia levar para casa, gente? Ela veio a pé de São Paulo. Ela disse, mas eu preciso de mais 2 coisas. Eu preciso de 2 tábuas largas e uma corda grande. Isso não vai te matar, não. Isso, vou chegar até aqui para me matar. Não, me dê essas 2 tábuas e essa corda. Pode ser usada, velha, desde que esteja inteira. Tá tudo bem. Ninguém entendeu aquele pedido. Tiraram ela da cadeira. Né? Ninguém prende uma estrela dessa grandeza, não dá para botar lá no aquário, no cantinho, não fica. Espiritualidade não deixa. Ela foi solta. Daquelas tábuas, ela ia recolher os amigos que estavam nas esquinas e disse, vamos embora, minha gente. Aqui já arrecademos o que tinha que arrecadar. Pegou as moedinhas que eles tinham ganho, pegou as 2 tábuas, botaram a máquina de costura em cima das tábuas, fizeram 2 pranchas, tipo um skate assim. Amarraram a corda e foram puxando nas costas até Minas Gerais. De São Paulo a Minas Gerais, a Uberaba. No ombro, ela puxou. Gente, ela era tamanho da vozinha assim, ó, pequenininha. E os amigos também não eram grandes, porque quem nasce com doença do fogo selvagem, do pênfigo, não se desenvolve. Eles são pessoas miudinhas, assim, pequenininhas. Voltou para casa. Mas voltou feliz, que ela ia poder fazer as bainhas nos lençóis. Ia ter bandagem para enrolar nas pessoas lá. E quando ela chega, já não tinha mais 180 pacientes. Já tinha 240. Porque havia chegando mais gente do mundo inteiro. Havia chegado 2 chineses, um da Tchecoslováquia, tinha chegado um da Rússia, 2 dos Estados Unidos, 4 argentinos e assim foi. Não conseguiam nem se comunicar com ela. Mas a dor era tanto que choro e gemido em qualquer lugar do planeta dói, até no gente não ouvir, não precisa ter idioma em especial. Doía nela. Mas ela voltou mais satisfeita, que tinha lençol para trocar nas camas. Tinha fazendinha para rasgar e fazer os curativos. Tá? Muita gente no Brasil não conhece a história de Dona Cida. Então, gente, bonitas as histórias do Evangelho, bonitos evangelistas que saíram para pregar, difundir, espalhar e foram perseguidos, enfim. Mas que nem Zanair ficaram aqui. E aqui nós vemos exemplo de pessoas que botaram a mão na massa. E Chico ajudando, sempre supervisionando, ela ali, passando as instruções, tudo para a casa dela, como é que se agia, como é que se fazia. Um dia ela disse, ela tinha medo que Chico Xavier dava passe nas pessoas. Mas ela via que depois dos passes as pessoas ficavam se sentindo bem, aliviadas. Elas saíam outras, quando o Chico ia embora, ai, tá todo mundo melhor. E ela disse, o que tu faz, maninho? Ele disse, mas tu tem medo até de olhar, mulher, olha o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo nada. Eu estou colocando através das mãos, a imposição, explicou todo o processo do passe para ela. Ela, por medo, ele dizia, tá de castigo, botar lá no cantinho, assim, que ela ficava com o nariz perto da parede e não olhava. Ele dá os passos nas pessoas. De vez em quando ela virava as costinhas e dizia assim, acabou, maninho? Não, falta mais 3, falta mais 4. Ele dava o passo. Aí quando ela olhava, ela disse, ué, mas não é nada demais. E ela aprendeu a passar o passe nas pessoas. Porque lá no fundo, gente, ela era uma benzedeira. Ô benditas mulheres, ô Brasil que acolheu essa gente boa, gente. E a gente não quer saber, a gente quer assistir o Big Brother, a gente quer ver lá o Kleber Bambam dando não sei quem, a gente tá lá porque é fã da Anitta. Nada contra esse povo, gente. Mas vamos deixar de futilidade, vamos pesquisar coisas sérias. Aqui a gente é brasileiro, a gente não conhece a nossa raiz. E essa maninha Cida, o mundo dela, o nome dela espalhou-se pelo mundo. Ela cura. Ela não curava nada, quem curava era Deus. Ela fazia a parte dela a pior possível. Lavava aquelas chagas, enxugava, botava para dormir, acalentava.
Tudo gente que não tinha família para voltar, porque a família largava para morrer na rua. Não tinha para onde voltar. E ficaram lá. E aí engrossaram o grupo de trabalhadores. E ela disse, preciso fundar um hospital grande, porque aquele galpão em ruínas não servia mais. Chico dizia assim, Ana, na hora certa o recurso virá. Acalma teu coração, confia. Tende fé em Deus, que Deus não abandona ninguém. E vieram os recursos. E veio, contou um dos curados pela casa, lá, um dos pacientes foram curados, que um dia chegou um carrão que ninguém conhecia, na frente da casa, um carro que brilhava. E que o cara desceu, que quando o cara pisou no chão olhar, ele usava sapato de cromo alemão, que é um verniz aí que, olha só, magnata que tem. E olharam pro cara, o cara não falava nem a língua dela. O cara era um russo, trouxe um intérprete junto. E disse, trouxe meu irmão para a senhora curar. E tiraram um pacote de dentro do carro. Um pacote enrolado em papelões e depois em sacos de estopa. E mais bandagem, mais coisa. Um pacote só com o nariz de fora respirando. Porque ele não queria que caísse aquela meleca das feridas dele no banco do carro novo dele, né? Eu trouxe meu irmão para a senhora curar, ajudar a curar ele aqui. Eu lhe dou o dinheiro que a senhora quiser. Ela disse, pois eu já lhe digo que não quero nenhum. Não é por dinheiro que eu trabalho. Eu vou ajudar o seu irmão e o irmão de todo mundo e quem vier bater na minha porta, mas não é por dinheiro. Mas tem uma coisa, o senhor quer ir embora e quer, não sabe onde vai deixar o seu dinheiro? Olha ali, ó, quanta gente para comer. Olha ali. Eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho luz, eu não tenho isso, não tenho aquilo. O irmão ficou tão compadecido que quando o irmão começou a ser tratado por ela, ele mandou vir dinheiro que era trocado na alfândega. E mandaram os bombeiros construir 2 poços enormes na propriedade dela. Porque agora, nessa altura do campeonato, ela já tinha uma peça de material grande. Um princípio de hospital lá, um saguão grande, para que as pessoas não ficassem tão ao relento, né? E assim foi prosperando. Hoje o hospital é enorme. É centro de referência na América Latina e no mundo, gente. E ali os espíritos mandaram a receita. Um dia ela dormiu de tarde, um sono de tarde, porque ela estava muito cansada. E ela sonhou com os espíritos, deram a receita de tanto de danolina, tanto de caseína, com tanto de não sei o que, nos baldes, bombonas grandes de medicamento. Depois do banho, o sabão virgem, então passava aquela solução e as feridas iam secando e assim ela curou tantos pacientes. Deus curou, né? Mas está aqui manhecida, nós estamos na Semana Internacional da Mulher, tá? Guardem esse nome. Irmã Aparecida de Uberaba, tá? Tem outros lá fora, tem gente bacana por esse mundo de Deus todo, mas a gente precisa saber desses que estão perto de nós, dando exemplo, perto de nós. Tem mães que usam quase 100%, hoje em dia nem existe mais fralda de pano, fralda descartável nos filhos, porque tem nojo de limpar o cocô do neném, que é só botar fora a fralda ali, e dar uma limpadinha e deu. Essa senhora recuperou seres podres. Eu não tenho vergonha de dizer, porque as pessoas eram podres e estavam à morte. E está tudo vivo. E ela conta, fulano se formou, é fulano de tal, hoje tem tal estatal, me ajuda. Hoje ela não é mais viva, né? Essas entrevistas da época que eu estou falando. E ela durou quase uns 100 anos. Que nem o Chico, assim, né? Ou gente bem boa que tem por aqui, gente. Ou gente bem boa. Então, eu venho na casa espírita, falo sempre da mesma pessoa. Falo sempre do mesmo exemplo. A gente não careca de saber. Já está enjoado, que a pessoa vai falar do plano. Aquele lá, tá, já sei. Ele fez tal coisa, fez. Mas é aqui perto de nós. Tem tanta gente bacana fazendo tanta coisa. Que a gente não está olhando para o lado. Então, você vai ficar de exemplo para nós. Gente, são 8 horas, que depois vamos tirar a pau daqui. Porque se eu pegar o microfone, não vou largar mais, entendeu? É uma história muito bonita para nós recordar e pensar. Há muitos anos atrás eu pensei muito, eu me deparei a estudar a história de Dona Nise da Silveira, vim estudar aqui, vi o filme na Casa Espírita, fizemos trabalhos maravilhosos a respeito dos transtornos mentais e tudo, e é sempre os brasileiros, gente, brasileiros, não vamos desdenhar ninguém lá de fora, mas nós estamos, a bom princípio, em Gravataí, Brasil! E aqui que a gente vai se degladiar e se dividir com essa gente boa, bacana, passando coisas para nós. Amigos, desejo uma boa noite a todos. Tudo de bom para todos nós, porque a gente merece, a gente está aqui. Se não está praticando ainda, já estamos escutando, estudando, guardando aqui, ó. Tem aquela
Pessoa lá que foi falar que não tem nada a ver com o evangelho da casa. Tem tudo a ver. Porque tem tudo a ver com o plano que a gente mora. A gente foi colocado aqui para estudar as coisas daqui, saber como é que funciona aqui na atualidade. Eu gosto muito dessa pegada atual. Coisas daqui que a gente olha, vê, compreende, acompanha. Tudo isso é aprendizado para nós. Uma boa noite a todos. Se eu falei demais, me perdoe, mas eu gostei bastante porque eu estudei a semana inteira e foi um prazer para mim. Me permite. Ah, foi tu? Tô procurando que me chamou. Sabe, uma vez o Chico era muito incomodado porque ela trabalhava de pé descalço, né? E aí arrumou dinheiro e deu para ela comprar sapatos. Aí um dia, tempo depois, foi visitar. Ela estava de pé descalço. E ela se escondendo dele. Aham. Toda Eu assim, vi na entrevista. Tu viu? Vi. Se escondendo dele. O que houve, Cida? Por que você está se escondendo? Aí ele olhou. Você não comprou o sapato aquele jeito dele, né? Ela, por quê? Eu precisava comprar sabão. Usei o dinheiro para comprar sabão. É assim, né? Fica esses exemplos para nós, que bom que mais alguém aqui conheceu de nome, ouviu falar. Então, se ninguém ouviu falar, ouvimos falar na Casa Espírita, tá? A Casa Espírita vem mostrar para nós, tem gente bacana aqui, no lugar que a gente foi colocado, tá? Para mim, esses exemplos são muito bons. É, imagina. Coisa boa. Nós possamos, neste momento da prece, momento do passe espiritual, darmos graças a essa irmã Cida e a todos aqueles que ficam no anonimato, fazendo aquilo que o nosso Pai nos ensinou. E hoje, aprendizes da caridade, do amor, sejamos luz na vida de alguém. Luz. Que através dessas mãos benfazejas da espiritualidade maior, recaia sobre nós uma cura. Que os nossos corações recebam do plano maior o alento necessário para que sejamos brandos e pacíficos em qualquer situação. Aqui nessa casa se reúnem espíritos de grande luz que neste momento na nossa frente se encontram dispensando o amor de Deus sobre nós. Agradecido que estamos, Senhor, alegres por estarmos na casa do Senhor. Nos abasteça com teu amor e que aqui sejamos um só pensamento e um só coração direcionado a essas grandes equipes que se deslocam ao plano terra para trazer para nós o conforto espiritual. E nessa noite, em mãos cheias, os nossos amigos dispensam a energia curadora. E que assim, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, possamos ser agradecidos por tudo aquilo que recebemos essa noite. E que assim seja e assim é.